Bom dia, é possível fazer um carro bem feito sem tirar para-choque? É possível. Agora, tudo depende do carro, depende da cor do carro, depende da cor que tu está fazendo, depende qual para-choque é, né? Por exemplo, vamos falar de um carro bem simples, o Renault Kwid. Tu consegue fazer para-choque dianteiro sem troca de cor, sem tirar ele do lugar? Não, só se o carro for preto, porque a linha de para-choque ela entra embaixo do farol, e assim, ó, exatamente como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, um espaço grande fica bem embaixo do farol. Por cima do farol tu consegue enxergar a cor do carro. Então, se o carro é vermelho, tu vai enxergar lá dentro do farol vermelho, vai enxergar o branco, vai enxergar o preto. Então, por exemplo, se está trocando de branco para preto, vai ficar aquela lista branca lá dentro do farol. Então, não tem como fazer sem desmontar, né? Precisa ser desmontado para tu conseguir fazer aquela cobertura lá no final. E, inclusive, para fazer essa cobertura mais longa, não é aconselhado fazer no lugar, por mais que se consiga, porque tu não vai conseguir fazer uma limpeza perfeita lá dentro, e daí tu vai jogar o material lá para dentro, ele vai ficar um material solto embaixo das peças, e daí também não adianta nada, só para dizer que joguei 5 centímetros para dentro, não adianta nada se ele não está fixo, né? Mas existem outros carros que possibilitam que isso aconteça. Isso vai depender muito do tipo de trabalho que tu vai fazer. Um color change, por exemplo, que o carro é branco, para qualquer outra cor vai sempre te dar um trabalho maior. A gente está aqui com uma X2 fazendo essa... desculpa. A gente está com a X2 fazendo troca de cor, de branco para uma outra cor, e precisa ser desmontado. O carro está aqui depenado. Então, é possível sim, depende muito do carro e do tipo de cor do carro e que tu vai fazer. Se o carro é prata, tu vai fazer para prata, tem como fazer um trabalho excelente sem tirar o para-choque. Se o carro é preto, tu vai fazer para prata, para branco, tem como fazer sem tirar o para-choque. Lembrando que as linhas, as sombras, elas são sempre pretas. Então, se o carro é preto, tá tranquilo. Agora, se o carro é branco e a gente precisa fazer de laranja, precisa fazer de rosa, precisa fazer de preto, aí vai dar B.O., aí tem que remover, tá? Ó, o Moisés entrou aí, bom dia, irmão. Pergunto porque tenho visto problemas no material entre para-choque e para-lamas. Então, isso é o que eu digo, não é um problema do material, é um problema de aplicação. Ou tu deixa curto demais, ou joga lá para dentro sem ter feito uma boa limpeza. Eu já tinha até respondido essa pergunta sem ter visto o resto, né? Então a galera, na hora de limpar, dá aquela passadinha com a espátula, com o paninho e coisa e tal, e na hora de jogar o material para dentro, joga o material todo lá para dentro e acha que o material tem a obrigação de ficar. Conforme o carro se movimenta, vai fazendo isso aqui, expulsa o material para fora. A culpa é do material? Não, né? A culpa é da aplicação, da forma como foi aplicado. Tem que ter bastante cuidado com isso para que faça uma boa cobertura, para que faça uma boa limpeza, uma boa descontaminação. Não tem como tu jogar lá para dentro de uma peça e contar com a sorte achando que vai dar certo, né? Então são detalhes cruciais e importantíssimos para uma boa aplicação, principalmente para uma aplicação que tenha longevidade, né? Uma aplicação longa, que dure bastante tempo. Isso é muito importante, tá? Vamos lá, mais perguntas? Tô sem perguntas aqui, ó. Indústria Adesivos botou aqui bom dia, não tinha visto. Professor Vileimar também entrou aqui. Quem mais que estava respondendo aqui? Acaba entrando o pessoal, a gente não vê. Luciano Gonçalves, Lucas Queiroz, JL Plotagem, Léo Garagem. O atrito entre as peças tem influência? Tem. Se tu analisar, por exemplo, assim, existem alguns carros, a Creta é uma, que o chassi dela em relação ao carro se movimenta demais. Se vocês pegarem algumas Cretas e abrirem as portas, ela vai ter uma marca da borracha na parte interna lateral da porta, porque ela fica fazendo esse movimento aqui, ó, e a tinta já fica toda marcada.
imagina, se a tinta do carro fica marcada, se a gente botar uma película ali, é lógico que essa película vai sofrer desgaste ou vai levantar, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Então tem que ter cuidado. Por exemplo, tu vê que o para-choque ele é muito próximo, na hora de envelopar tu já vê que está sem cor uma peça da outra, quer dizer que ali tem um atrito maior. Na hora de montar, bota uma basezinha de EVA, por exemplo, para ele ficar um pouquinho mais distante, né? Bota ali um calcinho, que a gente chama, né? Bota um calço de EVA para que ela consiga trabalhar de uma maneira que não fique fazendo fricção uma na outra. São, como é que eu vou dizer? Não é artifícios, mas são artifícios, assim, são coisas que a gente pode usar para nos ajudar a entregar um trabalho melhor ainda.